Capítulo 7. Mudança de personalidade. Apesar de o termostato acusar 24 graus centígrados, estava com frio. Já devia ter descido ao porão uma dúzia de vezes para verificar o aquecimento a óleo. À meia-noite, Paulo finalmente subiu as escadas com passos pesados e, caindo na cama, adormeceu imediatamente. Mas, às 3h15 da madrugada, despertou de súbito. Alguma coisa o preocupava. O abrigo de barcos. Teria trancado a porta? Não se lembrava. Tinha de ir até lá verificar. Encontrou a porta fechada e trancada à chave. Nos 2 dias seguintes, a família Silveira começou a sofrer uma mudança coletiva de personalidade. Como Paulo comentaria mais tarde, não foi algo que desse logo na vista, mas começou por uma coisinha aqui, outra ali. Não fez a barba, nem tomou banho, hábitos a que obedecia religiosamente. Costumava dedicar o máximo de tempo possível a seus negócios. 2 anos antes, tivera um segundo escritório para atender outra região de negócios, mas limitou-se a apenas telefonar à sua secretária e dar ordens bruscas a seus empregados, exigindo que terminassem logo alguns serviços de topografia, já que estava precisando de dinheiro. Quanto à arrumação do porão para a mudança do escritório, nem cogitou do assunto. Paulo passou a reclamar todo o tempo que a casa parecia uma geladeira e que era preciso aquecê-la. Concentrou quase todos os seus esforços em alimentar o fogo da lareira com pedaços de lenha, com exceção dos momentos em que ia até o abrigo de barcos, onde ficava parado com os olhos fixos até voltar de novo para a sala. Mesmo agora, não sabe dizer o que procurava lá. Só sabe que algo o atraía para aquele local. Parecia ser atraído por um ímã para o local dos barcos. Era estranho. Sentia essa sensação. O impulso era praticamente uma força de atração. Em sua 3ª noite na nova casa, tornou-o a acordar às 3h15, preocupado com o que poderia estar acontecendo lá fora. As crianças também o aborreciam. Desde a mudança, pareciam uns moleques, uns monstrinhos indisciplinados, crianças desobedientes que mereciam ser severamente punidas. Roberta começou a ter a mesma impressão. Estava nervosa devido ao seu relacionamento tenso com o marido e preocupada em colocar a casa em ordem antes do Natal. Em sua 4ª noite na casa, explodiu e, juntamente com Paulo, deu uma surra nas crianças. Bateu nos 3 com um pedaço de corda e com uma colher de madeira. Os 3 tinham acidentalmente quebrado um pequeno vidro em forma de meia-lua de uma das janelas do quarto de brinquedos. Na manhã de segunda-feira, fazia um frio intenso em Avaré. A cidadezinha fica ao lado de uma represa, nas proximidades do caminho de Ourinhos, e o vento castigava-a severamente. O termômetro chegou a 6,5 graus abaixo de zero e os meteorologistas começaram a prever neve para o dia de Natal. Na casa, as crianças estavam no quarto de brinquedos, os ânimos um tanto abatidos em consequência da surra da véspera. Paulo ainda não fora ao escritório e, sentado diante da lareira na sala de estar, adicionava novas lenhas às pequenas labaredas. Roberta escrevia na mesa da cozinha. Ela tentava organizar uma lista de compras de Natal, mas sua concentração era falha. Estava amolada por ter batido nas crianças, especialmente daquela maneira grosseira. Faltavam ainda muitos presentes, e Roberta sabia que deveria ir ao centro comercial adquiri-los, mas desde a mudança não tinha vontade alguma de sair de casa. Acabara de escrever o nome de sua tia Nair quando ficou paralisada com a mão suspensa no ar. Alguma coisa viera por trás dela e a abraçara. Em seguida, afagou sua mão. O contato era confortador, com certa força interior. Roberta levara um susto, mas não sentia medo. O gesto era o de uma mãe consolando a filha. Roberta tinha a impressão de que uma suave mão feminina repousava sobre a sua. Mamãe, vem aqui em cima depressa! Era a voz de Gabi, do hall do 3º andar. Roberta ergueu os olhos. O encantamento estava quebrado, o contato desfeito. Correu escada acima atendendo ao chamado das crianças. Os 3 estavam no banheiro, olhando para a privada.
O interior do vaso estava inteiramente negro, como se tivesse sido pintado do fundo até a borda. Ela acionou a descarga e a água limpa correu, mas a louça continuou negra. Roberta arrancou um monte de papel higiênico e esfregou o interior do vaso, tentando tirar a sujeira. Não posso acreditar! Ontem mesmo eu esfreguei esse vaso! Virou-se para as crianças com um ar acusador. Vocês jogaram tinta aqui dentro! Não, mamãe, eu não fui eu não, mamãe. Os três protestaram em coro. Roberta tinha ganas de arrancar os cabelos. O incidente da mesa do café fora esquecido. Olhou para a pia e para a banheira, mas tanto uma quanto a outra reluziam de limpas. Abriu as torneiras, nada além de água límpida e transparente. Sem esperanças de que a substância preta desaparecesse, deu nova descarga. Abaixando-se, olhou na base da privada para ver se descobria algum vazamento. Nada. Por fim, virou-se para Daniel. Vá buscar água sanitária no meu banheiro. Está no armarinho embaixo da pia. Gabi ia saindo, mas ela chamou-a. Gabi, fique aqui. Deixe que Daniel vá buscar. O menino saiu obedientemente e ela gritou. E traga também a escova de limpeza. Gabi olhou para a mãe com os olhos rasos d'água. Não fui eu quem fiz isso. Não me bata outra vez, por favor. Roberta olhou a menina, pensando na noite da véspera. Não, querida. Sei que a culpa não é sua. Acho que aconteceu alguma coisa com a água. Talvez tenha entrado óleo no encanamento. Vocês não notaram nada antes? Fui eu quem descobriu. Vangloriou-se Gabi. Eu estava apertada. Bem, vamos ver se a água sanitária resolve antes de falar com o seu pai. Mamãe! Mamãe! O grito veio lá de baixo. Roberta respondeu da porta do banheiro. O que foi, Daniel? Procure embaixo da pia. Não é isso, mamãe. Eu já encontrei. É que a sua privada também está preta e está um cheiro fedorento aqui. A porta do banheiro de Roberta dava para o quarto do casal. O menino estava do lado de fora apertando o nariz quando a mãe com as outras duas crianças desceu correndo. Assim que pôs os pés no quarto, Roberta sentiu um perfume adocicado e penetrante. Parou, fungou e franziu a testa. Que diabo de cheiro é esse? Não é minha colônia. Porém, ao entrar no banheiro, sentiu o impacto de algo bem diferente. Um fedor nauseante fez com que ela tapasse a boca e o nariz e tossisse sufocadamente. Seus olhos deram com a privada negra. Correu para a escada, quase tropeçando nas crianças. Paulo! O que é que você quer? Estou ocupado. Roberta entrou sem fôlego na sala de estar e correu para junto do marido, que estava agachado junto à lareira. É melhor você vir olhar. Nosso banheiro está cheirando a coisa morta e a privada está toda preta. Exclamou, e agarrando a mão dele, o puxou na direção da escada. Paulo descobriu que a privada do outro banheiro do segundo andar também estava preta, mas não cheirava mal. Entrando no quarto do casal, estranhou o perfume. — Que diabo é isso? Disse, dirigindo-se às janelas e abrindo-as. — Primeiro vamos diminuir esse cheiro. Ia saindo para o corredor quando ouviu a voz de Roberta. — Paulo, vem ver isso! Um dos cômodos do fundo do segundo andar, que fora reservado para o quarto de computadores, tinha duas janelas, uma que dava para o rio e para o abrigo de barcos, a que Paulo abrira na primeira noite ao acordar às 3h15, e outra que dava para o vizinho da direita. Nesta janela, pousadas de encontro à vidraça, zumbiam literalmente centenas de moscas. Olha só isso! Moscas a essa altura do ano! Será que elas foram atraídas pelo cheiro? Podia ser, não fosse o frio. Nunca vi moscas num tempo desses. Paulo examinou o quarto, tentando descobrir de onde provinham os insetos. Havia um armário a um canto e ele espiou para ver se não teria fendas no revestimento ou qualquer coisa que explicasse o fenômeno. Se a parede dos fundos do armário fosse dar no banheiro, o calor poderia tê-las mantidas vivas. Mas a parede dá para fora. Encostou a mão nos tijolos. E está gelada. Não vejo como poderiam ter sobrevivido aqui. Paulo mandou a família sair e trancou a porta. Em seguida, abriu a janela, tocou a maior parte das moscas para fora com um jornal velho,
matou as restantes e fechou-a. A essa altura, o segundo andar estava gelado, mas pelo menos o odor adocicado se evaporara. O fedor no banheiro também diminuíra. Tudo isso em nada contribuiu para melhorar o aquecimento da casa. Embora mais ninguém estivesse reclamando da temperatura, Paulo foi verificar se a caldeira do porão estava funcionando direito. Estava. Por volta das 4 da tarde, o termostato acusava 27 graus, mas ele continuava sentindo frio. Roberta esfregara a camada negra dos vasos com detergente, desinfetante e água sanitária. Houve algum efeito, mas grande parte da louça continuava impregnada da substância negra. O que estava em pior estado era o vaso do banheiro anexo ao quarto dos computadores. Do lado de fora da casa, a temperatura estava por volta de 2 graus abaixo de zero, e as crianças brincavam com o cachorro. O cão, desde quando o compraram, resolveram chamá-lo de menino. Roberta proibia-as de brincar próximo à represa ou no abrigo de barco, explicando que era perigoso sem a supervisão de um adulto. Depois de apanhar mais lenha na pilha guardada na garagem, Paulo sentou-se na cozinha com Roberta. Os dois logo começaram a discordar violentamente a respeito de quem deveria fazer as compras de Natal. Pelo menos você podia ligar para sua mãe, protestou Paulo. Eu tenho de arrumar a casa, explicou Roberta. e não vejo você fazer nada a não ser reclamar. Alguns minutos depois, a discussão amainou-se e Roberta ia referir-se ao misterioso incidente da mesa do café, quando a campainha da porta da frente tocou. Um homem com uma calva incipiente, entre 35 e 45 anos, estava em pé na escada com um sorriso hesitante e uma embalagem de 6 latas de cerveja na mão. Seus traços eram pesados e tinham o nariz vermelho devido ao frio. Toda a vizinhança está querendo vir lhes dar as boas-vindas. Vocês não se incomodam, não é? Sempre é bom possuir novas amizades. O camarada usava um casaco de lã, calças de veludo e pesadas botas. Paulo achou que ele não tinha o aspecto de alguém que pudesse ser proprietário de uma das mansões daquela zona. Capítulo 8. Eventos diversos na casa dos Malaquias. Antes de se mudarem para Avaré, Paulo e Roberta haviam pensado em organizar uma reunião informal para conhecer os novos vizinhos, mas não haviam voltado ao assunto. Paulo sorriu para o representante do comitê de recepção. Não, é uma boa ideia. Se ninguém se importa de se sentar em caixas, que venham todos. Paulo levou-o até a cozinha e apresentou a mulher. O homem repetiu o que já dissera. Roberta assentiu e o visitante contou que guardava seu barco na casa de um vizinho logo adiante. O tempo todo o homem não largou as latas de cerveja e, por fim, declarou: "Eu as trouxe, eu as levo." E com essas palavras, saiu. Paulo e Roberta nunca descobriram o seu nome e nem tornaram a vê-lo. Naquela noite, antes de dormir, Paulo fez a sua habitual vistoria, trancando todas as portas e janelas dentro e fora da casa. Assim, quando acordou novamente às 13h15 da madrugada e não resistiu à compulsão de descer, foi com assombro que viu que a pesada porta de madeira da frente, de mais de 100 quilos, estava escancarada, presa apenas por uma dobradiça. Com o barulho que Paulo fez tentando recolocar a pesada porta no lugar, Roberta acordou. Ao sentir o ar gelado, enfiou um roupão e desceu correndo, encontrando o marido curvado sob o peso da porta. O que aconteceu? Não sei, respondeu Paulo. Conseguiu, depois de esforços, o fechamento da porta. Arrumou a dobradiça. Esta coisa estava escancarada, pendurada por uma dobradiça. Olhe só para isso, apontou para a fechadura de bronze. A maçaneta estava retorcida e totalmente descentrada, como se alguém houvesse usado um pé de cabra para arrancá-la, mas pelo lado de dentro. Alguém estava tentando sair da casa e não entrar.
exclamou Paulo, e murmurou mais para si mesmo do que para Roberta. Não consigo entender o que está acontecendo por aqui. Tenho certeza de que tranquei esta porta antes de subir. Para abri-la aqui de dentro, era só virar a chave. Está do mesmo jeito do lado de fora? Perguntou Roberta. Não há nada de errado com a maçaneta ou com a chapa do outro lado. Olhe para o que aconteceu. Somente alguém com uma força espantosa seria capaz de conseguir arrancar uma porta pesada dessas das dobradiças. Talvez tenha sido o vento, Sugeriu Roberta esperançosa. Parece que o vento aqui não é bravo. Não houve ventania nenhuma e só um tornado seria capaz de tal façanha. Foi gente ou coisa parecida quem fez isso. Os Silveira encararam-se. Roberta foi a primeira a reagir à ideia. As crianças! Virou-se e correu escada acima até o quarto de Gabi. Uma lâmpada fraca do lado de um ursinho estava ligada na tomada junto à cama da menininha. À luz tênue, Roberta vislumbrou o vulto de Gabi deitada de barriga para baixo. Gabi? Sussurrou Roberta. Debruçando-se sobre a cama, a menina gemeu e virou-se de lado. Com um suspiro de alívio, Roberta ajeitou as cobertas sob o queixo da filha. O ar gelado que entrara pela porta aberta baixara a temperatura até daquele quarto. Beijando a testa de Gabi, Roberta saiu em silêncio e subiu ao terceiro andar. Os meninos dormiam pesadamente, ambos de barriga para baixo. Mais tarde, quando refleti sobre isso, Iria dizer Roberta. pensei que aquela fora a primeira vez em que os vira dormindo nessa posição, e logo os três de barriga para baixo. Lembro até que quase disse a Paulo que aquilo me parecia muito estranho. De manhã, a onda de frio que atingira a Avaré ainda não se desfizera. Estava nublado e o rádio a toda hora anunciava neve no dia de Natal. O termostato do vestíbulo da casa do Silveira ainda acusava 26 graus e meio, mas Paulo estava de novo na sala de estar alimentando a lareira. Dissera a Roberta que estava gelado até os ossos e não entendia como é que ela e as crianças não se queixavam do frio. O conserto da fechadura era tarefa complexa demais, mesmo para um homem habilidoso como Paulo. O serralheiro local chegou por volta das 11, como prometera. Fez um exame longo e meticuloso das avarias e depois lançou um olhar desconfiado para Paulo, mas não fez nenhuma pergunta sobre como aquilo teria acontecido. O homem executou o serviço em silêncio e com rapidez. Antes de sair, comentou apenas que os Malaquias o haviam chamado uma vez, 2 anos antes. Eles estavam tendo problemas com a fechadura do abrigo de barcos. Quando a porta era fechada pelo lado de dentro, costumava enguiçar, prendendo quem estivesse lá. Paulo teve vontade de dizer alguma coisa sobre os seus problemas, mas Roberta deteve-o com um olhar. Nenhum dos dois queria que se espalhasse pela cidade a história de que estavam acontecendo coisas estranhas na casa. Por volta das 2 da tarde, o frio começou a diminuir e uma garoa tipo brisa mantinha as crianças dentro de casa. Paulo ainda não fora trabalhar, passando o tempo entre a sala de estar e o porão, alimentando o fogo ou verificando o funcionamento da caldeira a óleo. Daniel e Gabi estavam no quarto de brinquedos no terceiro pavimento da casa, divertindo-se ruidosamente. Roberta voltara à sua arrumação, forrando as prateleiras dos armários. Ao entrar no quarto do casal, viu que Gabi estava sentada na sua cadeirinha de balanço, cantarolando baixinho e olhando para a janela que dava para o abrigo de barcos. Ia falar com a filha quando o telefone tocou. Atendeu na extensão que havia no quarto do casal. Era sua mãe, dizendo que no dia seguinte, na véspera de Natal, iria visitá-la e que Bruno, o irmão de Roberta, ia levar uma árvore de Natal como presente de boas-vindas. Roberta disse que ficava aliviada por saber que o problema da árvore ficava assim solucionado, já que nem ela nem Paulo haviam conseguido sair para fazer compras. Nisso, viu pelo canto dos olhos Gabi sair do seu quarto e entrar no quarto de computadores. Sem deixar de prestar atenção ao que a mãe dizia, Roberta perguntou-se: o que Gabi queria ali, lembrando-se do enxame de moscas da véspera?